Danilo, vou com você de novo sobre o Palmeiras, que não vence o G5, né? E, aliás, é uma tônica desse time, né? Ele ganha, indiscutivelmente, dos menos fortes, mas ele tem problema sempre entre os principais. Isso já tinha sido essa mesma tônica, como você disse, já tinha sido feito no ano passado e o Palmeiras foi campeão. No campeonato de pontos corridos, o que importa no final é quem consegue ser mais regular contra todos os jogadores, os times, e não só a parte de cima da tabela. É claro que os jogos importantes, especialmente quando a gente tem campeonato de mata-mata, eles são marcantes, eles mostram coisas importantes pra gente, como mostrou ontem o Palmeiras contra o Botafogo muito melhor. Mas no final, no campeonato de pontos corridos, eu acho que isso é mais estatística para a gente avaliar. E tem um outro lado aqui, Tirone, que eu penso, né? Se o Palmeiras fez o que fez contra esses times de cima da tabela e está em segundo, com 3 pontos a menos que o líder, significa que ele compensou contra o resto. E o Botafogo, que venceu vários times, ou o próprio Internacional, que você mostrou aí, venceu o Palmeiras, e eles estão atrás, significa que eles perderam pontos contra os times que estão na parte de baixo da tabela. E aí eu te pergunto, é melhor você empatar com o segundo e terceiro e ganhar de todo mundo de baixo, ou ganhar do segundo e do terceiro e perder para o 19º, empatar com o 18º? Então eu acho que no final, essa estatística é legal para a gente ver, o torcedor vai ficar bravo porque alguns jogos grandes o Palmeiras não respondeu, mas nos pontos corridos, em 38 rodadas, o Palmeiras já mostrou que não precisa ganhar dos primeiros para ser campeão, Tirone. E aí, Casão, esse desempenho ruim contra os primeiros, não sei se foi por isso que o Palmeiras perdeu a liderança, mas ontem foi um bom exemplo. Né? Então, mas o lance é assim, num campeonato de pontos corridos, 20 times, o time que normalmente é campeão é aquele que não perde ponto para os menores, né? Porque você vai jogar mais vezes, muito mais vezes, com times que não estão lutando pelo título. Você vai jogar, os jogos pelo título são menos, né? São poucos jogos que você cruza com o adversário que você vai disputar o título. Você joga a maior parte do campeonato com times que estão lutando para entrar na Libertadores, para se manter ali no meio da tabela ou para fugir do rebaixamento. O problema que eu acho é invertido, tá? O Botafogo poderia já ter sido campeão se ele tivesse ganho uma partida daquelas que ele empatou, com o Cuiabá, com Vitória e qualquer outro time que ele perdeu pontos que está lá embaixo. Criciúma, que está lá embaixo na tabela. Porque o Botafogo fez, bateu de frente com todos os do G5, não perdeu para ninguém, né? Parece que perdeu 2 pontos só para os times que estão disputando o título, né? E estava ali com 70 pontos. E o Palmeiras não ganhou, ou fez poucos pontos, não ganhou ninguém do G5 e estava ali com os mesmos 70 pontos. Né? O Palmeiras, o que aconteceu? O Palmeiras fez os pontos dele contra os times menores e administrou com os grandes. Administrou, que eu estou falando o seguinte, cara, não é você não é obrigado a pegar o Flamengo e ganhar. Você não é obrigado a ir lá no Castelão e ganhar do Fortaleza. Né? Você não é o favorito total para jogar com o Internacional. Agora, com os outros, sim. Com a maioria dos outros, sim. Então, por exemplo, o Palmeiras, perdeu um derby, jogando na casa do adversário, derby é derby, não importa a posição dos times, mas ele perdeu para o Corinthians, que é um time que naquele momento estava lá embaixo, enquanto que o Botafogo não perdeu. O Botafogo não perdeu para o Corinthians, por exemplo. É verdade, né? É verdade. Então, o que faltou, eu acho que a discussão, o meu olhar é o Botafogo. O Botafogo, se ele tivesse vencido o Cuiabá, agora, ele teria 5 pontos à frente que o Palmeiras. Se ele tivesse vencido o Vitória, ele teria 5 pontos à frente. Então, a diferença real na classificação não são os pontos que o Palmeiras deixou de ganhar no G5, mas sim os pontos que o Botafogo deixou de ganhar contra equipes que estavam fugindo do rebaixamento. O equilíbrio se dá por aí. Eu acho que o Palmeiras fez a parte normal de um time que está lutando pelo título, normal. Você joga com o G5 ali, você ganha, perde, empata. Às vezes você não ganha de ninguém, mas continua em primeiro, porque você
ganhou de todo mundo ali, da metade da tabela para baixo. O Botafogo é que pisou na bola com 2 times que estavam fugindo do rebaixamento. Em casa, né, eu tô falando. Cuiabá e Vitória. Tanto que o desempenho do Palmeiras é muito parecido, né, em número de pontos nessa rodada. Eu posso falar uma coisinha sobre o palco? Pode. Tá, então assim, um palco, uma coisa que tira a normalidade da visão do jogador, ela atrapalha e muito um time de futebol. Talvez quem não tenha passado por isso não tem o tamanho da noção do que é você jogar uma partida de futebol no seu campo e perder toda a referência que você tem atrás de um gol. Porque o jogador, ele pega a referência em campo. Todos os campos que você joga, você começa a ter referência, que é uma coisa natural. Até uma questão de superstição, né? Então, o Palmeiras joga sempre no Allianz Parque, 99% sem palco, obviamente. E quando ataca para o lado que estava o palco, os jogadores têm referências para bater no gol, para chutar, por exemplo, acertar um ângulo. Ele tem sempre uma referência atrás do gol, né, na arquibancada, ou de alguma placa e tal. Quando você tapa totalmente a referência do gol que o jogador tem, atrapalha pra caramba. É a mesma coisa que uma barreira numa falta que tira a visão da bola do goleiro, né? Se o goleiro não vê a bola sair, ele não vai conseguir chegar na batida da falta. E os jogadores, o atacante, o jogador que está jogando, é muito dinâmico o jogo. Então você dá aquelas olhadinhas, sabe? Você tá com a bola na entrada da área, você dá aquela olhadinha rápida para ter uma noção onde você tá. Quando você olha pro gol que você está atacando, normalmente no seu campo, você olha, você vê aquela referência, você sabe onde você está, que tipo de chute você vai dar, se é uma curva, se é reto, se é alto, se é baixo. Agora, quando você olha, você vê uma parede verde total, um muro verde enorme atrás do gol, tirando todas as suas referências, atrapalha pra cacete. Não tô falando que foi esse o motivo do Palmeiras ter perdido o Botafogo ou não ter feito o gol daquele lado de lá. Não tô falando que é isso. O Botafogo jogou muito melhor e mereceu ganhar. Eu tô falando da referência que todo jogador tem em todos os estádios que você joga, principalmente no seu próprio estádio. O jogador cria referência, todos eles. Goleiro tem referência da arquibancada, de placa, de tudo. Jogador de linha, ataque, defesa, todos têm referência. Quando você tira essa referência, você perde um pouco a noção de espaço e distância onde você está. Isso é real, tá? Isso é real. Interessante isso. Nada do que um cara que jogou para ter esse negócio. Isso é real. Essa noção porque espaço. Porque o jogador tem olhadas rápidas. Ele tá com a bola. E quando você olha pro gol, você vê aquela sua referência, você sabe onde bater. Agora, ontem, os caras olhavam e viam o muro verde. Sem referência. Perfeito. Só quero deixar claro, não foi isso o motivo. Eu só estou colocando para vocês uma coisa que é de jogador de futebol. Que você pode perguntar a qualquer cara que jogou futebol, que eles vão te falar a mesma coisa. As referências que você tem no estádio.